Bom dia, você me escuta, Ivaldo? Sim, perfeitamente, obrigado. Bom Ok. dia. Bom dia a todos, a todas, a todos. Eu quero iniciar agradecendo desde, né, o envio da notificação do curso, que eu já conhecia principalmente a partir da minha colega Disse, mas que fui estimulada também a partir do professor Rui Jacinto, depois de uma visita ao UFPB e a João Pessoa. Você pode pôr a apresentação? Só um minutinho que ele vai pôr a apresentação. Bom, então, já fiz os agradecimentos, e é o Ivaldo que vai coordenar, e aos colegas que também vão participar comigo nesta mesa que está a algumas distâncias, né, ou seja, de convívio. Bom, o título da apresentação é Ferrovia e Transformação da Estrutura Urbana nas Cidades Intermediárias do Brasil e da Espanha. Bom, eu parti, né, na verdade, desse recorte cidades intermediárias, e aqui eu estou denominando cidades intermediárias e não cidades médias, como a gente já vinha denominando, e assim a gente chama na rede de pesquisadores sobre cidades médias, porque eu quero destacar principalmente o papel de intermediação que essas cidades fazem, especialmente nas suas diferentes redes urbanas. Uma outra denominação que eu venho utilizando é de cidade Boca de Sertão. Utilizei bastante ao estudar algumas cidades no Brasil, e que começo a ver, e aqui vocês poderão me ajudar, se é possível também pensar essas cidades em outros territórios, e aí Espanha particularmente, mas também já começando a pensar em Portugal, depois desse trabalho de campo, se é possível pensar também em Bocas de Sertão nesses outros territórios. Bom, as duas cidades que eu escolhi são Caruaru e Valladolid. Não se trata exatamente de um estudo comparativo, não. Eu elegi essas cidades para mostrar como que se dá a estrutura, ou seja, a ferrovia chega e o que é que acontece na estrutura dessas cidades. Essa pesquisa não iniciou agora, eu venho fazendo essa pesquisa a partir do projeto de pesquisadora do CNPq, mas também agora como um pós-doutorado. Aqui foi onde eu publiquei alguns resultados dessa primeira etapa. Esse livro está online na Cultura Acadêmica. Bom, então, as minhas categorias de análise são a técnica a partir do elemento da ferrovia, né, que é uma rede técnica, a outra, a morfologia urbana, e também não exatamente nessa proposta agora, mas eu também venho analisando a dinâmica urbana, ou seja, a alteração da dinâmica urbana, pensando tudo isso num processo de urbanização. Bom, então, aqui os três têm uma técnica, como a ferrovia, e, claro, a partir da leitura do Milton Santos, que eu fiz, mas pensando a ferrovia também como uma técnica que é capaz de empiricizar o tempo no espaço, e o recorte espacial, as duas cidades que eu já mencionei. As questões principais. A primeira é se a ferrovia, enquanto um elemento técnico moderno, ou seja, associado e muito ilustrativo do movimento da modernidade, então, ao se implementar, quais as consonâncias e as dissonâncias espaço-temporais da sua implementação nessas diferentes cidades estudadas. A segunda, quais as principais alterações e ou resultados na estrutura dessas cidades. E a terceira, se esse aparato técnico impulsiona a estruturação ou, em outros casos, a reestruturação dessas cidades. Bom, aqui só a menção aos arquivos que eu tenho pesquisado no Brasil e na Espanha, não preciso ler, mas só para mencioná-los. A localização, mais para os brasileiros, em especial, ou seja, de onde está localizada Valladolid, na Castilla y León, tão mencionada aqui, já que faz, né, ou seja, está aqui ao lado de onde nós estamos. E Caruaru, para os de Portugal e de Espanha, que não sabem,
já ia falar província, mas na época era a província de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, que a gente pode observar ali, exatamente numa faixa de transição, que aqui eu coloco, né, fazendo um paralelo desde a origem. Há uma enorme diferença em termos de data de origem, né? Pernambuco é do século XVIII, e Valladolid é antes dos romanos, né? Mas se instala exatamente em Roma. Então, é muito diferente. A larga duração é bastante distinta, né, em termos de tempos. A centralidade regional de ambas se dá também a partir do transporte. Ambas têm, é interessante como os caminhos rodoviários, desde, né, os animais percorreram, no caso de Valladolid, desde os caminhos romanos, e como que elas eram pontos também de pouso, né? Eu vou colocar aqui o pouso, pensando principalmente na realidade de Caruaru. Bom, e Caruaru, para quem não sabe, é muito conhecida no Brasil pela grande feira que tem, que é um mercado livre. Passando mais rápido. Bom, então, o principal propósito da instalação da ferrovia em Valladolid era ligar Madrid ao porto de Irún, tá? Ou seja, para fazer exatamente o fornecimento, principalmente do carvão, e em Caruaru, para ligar Recife ao ponto de produção do algodão. Bom, as duas aqui, a gente já percebe a diferença em termos de instalação das estações ferroviárias. E o que eu posso mostrar aqui muito resumidamente, a ferrovia, né, em ambas, como que elas impulsionam também a expansão urbana nos dois casos, mesmo com intensidades diferentes, e altera também a própria dinâmica dessas cidades. Então, desde a instalação de novos hotéis, armazéns, toda aquela estrutura, né, que é necessária para a ferrovia, e no caso de Valladolid, muito mais intensa, porque ela vai ser sede da Companhia Ferroviária do Norte. Então, as oficinas todas vão ser instaladas nessa cidade. Bom, onde vai ser construída a estação ferroviária em Valladolid, vai ser num grande espaço, ou seja, são 39,9 hectares na cidade, junto já da malha que já estava consolidada. Tá? Então, não estava distante, mas também não está dentro, e isso impulsiona. É uma diferença porque é uma grande área que foi cedida, porque era uma área de um antigo convento que foi desamortizado, que é um outro processo que no Brasil nós não temos, essas grandes áreas de desamortização, e aqui sim. Então, essa área é cedida, por isso ela se instala, e se instala com todos o que eles chamam de talheres, que para a gente seriam as oficinas, né, e todo o aparato para consertar, e inclusive depois fabricar locomotoras. Há também uma outra diferença, que é exatamente associar a estação ferroviária a um projeto urbanístico, isso inspirado nas grandes cidades, como a gente vê, né? Ou seja, havia uma relação da estação com a cidade, por isso aquele parque ali mais abaixo, que a gente pode observar, ele tenta, né, ou seja, ficar de frente à estação, inspirando-se já nas estações de Paris e mesmo, né, depois nas de Madrid. E a linha férrea vai separar muito visivelmente a cidade burguesa da cidade operária. O que vai se dar após a linha férrea vão ser exatamente os bairros operários, e grande parte, são 3.000 trabalhadores que vão trabalhar nessa companhia férrea. Então, há um visível, inclusive, crescimento industrial nessa cidade a partir da instalação da Companhia de Ferrocarril do Norte. Aqui, só para ver a expansão da cidade, como ela estava mais ao norte, ela se direciona, assim, impulsionada no sentido da estação. E, no caso de Caruaru, com uma outra dimensão,
né? Ou seja, uma outra intensidade, em uma outra escala, mas que também impulsiona muito para a realidade que está. Era uma cidade que não tinha uma dinâmica urbana consolidada, eu diria assim. Havia, sim, a feira, mas não tinha a dimensão que passa a ter, principalmente após a chegada da ferrovia, que vai dinamizar também o comércio do algodão. Com o comércio do algodão, mais capital e mais outros equipamentos que se instalam nessa cidade. Então, ela também vai, em Caruaru, a linha férrea vai limitar a expansão da cidade. Ela serve de linha limítrofe, né? Ou seja, por um largo período. Bom, aqui, né, só para a gente ver o que era em amarelinho Caruaru antes da ferrovia. Quando ela se instala, está bem afastada da área que existia da cidade. A cidade se expande para lá, isso aqui é até 1960, e depois, claro, em outras direções. Tá? Então, há uma expansão, sim, naquela direção, marcada também o que é que vai se instalar, o que era muito comum. Do outro lado, são as indústrias. Menos do que Valladolid, é claro, mas são duas indústrias, né, a Sambra e a Boxwell, que são do fabrico do algodão para, como se fala, beneficiamento do algodão. Tá? Então, impulsiona também a indústria têxtil. É um marco também, no mesmo dia que se inaugura a ferrovia, se inaugura a energia elétrica, que é um outro equipamento também da modernidade. Tá? E essas duas aí grandes sociedades, né, algodoeiras, que são internacionais. Inclusive, uma hoje é do Grupo Bund. Né? Bom, e, para finalizar, a aspiração, eu posso falar que a aspiração pelo progresso e por essa modernidade, ela se materializa na construção de uma linha férrea, né, no mundo como um todo, mas com intensidades muito diferentes. Né? O Marshall Berman já falava isso, já falou isso, mas a máquina gigante, né, que tanto era sonhada e desejada, ela, de fato, né, cria uma expectativa e causa também alterações na dinâmica desse espaço. Ela se constitui um novo eixo de comunicação, ou seja, fortalecendo esse papel de intermediação dessas cidades. A importância dela enquanto um elemento técnico que vai alterar a estrutura urbana ou fomentar uma estruturação urbana. No caso de Caruaru, ela fomenta uma estruturação urbana. E ela também reforça essa centralidade, né, eu já falei, na rede urbana, e, mais uma vez, ela se imprime no espaço, marcando uma diferença do que era uma cidade. No caso, aqui se fala da cidade burguesa, propriamente dita, e uma cidade operária, ou a cidade da classe trabalhadora. É só isso, muito obrigada, eu espero ter cumprido o tempo. Obrigada, Ivan. Ok, Doralice, muitíssimo obrigado. Cumpriu o tempo assim muito corretamente. Nós temos aqui os nossos próximos colegas inscritos no painel. Eu gostaria de saber se o Davidson Ferreira ele está já a postos para apresentar seu trabalho. Ok, Davidson, então, muitíssimo bem-vindo. Por gentileza, eu passo para você a palavra. Obrigado. Deixa eu colocar em modo de apresentação, né? Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, já aparece, Davidson. Tá atrapalhando? Tá aparecendo? Eu não sei se está aparecendo essa parte aqui. Ou só aparece a apresentação? Tá tudo certo? Sim, já conseguimos ver o slide. Pronto, tá bom. Bom dia a todos aí em Lisboa e no Brasil também, né? Queria primeiramente agradecer pelo aceite da comunicação, né? Agradecer também pela organização do evento, do curso de verão. E parabenizar também a professora Doralice pela apresentação, que, de certa forma, dialoga muito com o que eu vou trabalhar aqui.
Sim, agradecer também a coordenação do professor Ivaldo, né? Como eu estava dizendo, a professora Doralice, o tema dela acaba substanciando um pouco o que eu vou falar, né? Essa importância das ferrovias na estruturação das cidades, né? Dado que Campina Grande era uma cidade, era uma cidade de ponta de trilho também, né? Que se estrutura a partir dessa infraestrutura técnica, né? Então, o meu tema, primeiramente, eu também tenho que dizer que sou orientando da professora Arlete, né? Da professora da Unicamp, da UFPB, e estou fazendo doutorado na Unicamp, em Geografia, e isso aqui faz parte de uma parte da minha dissertação de mestrado, que eu analisei a indústria calçadista, aqui em Campina Grande, no Brasil, e tem alguns resultados que eu vou analisar, né, a partir desse trabalho. Então, esse trabalho versa sobre a produção do espaço produtivo e sua atual relação com a urbanização em Campina Grande, no Brasil, Paraíba, Brasil. Bem, aqui eu trago a localização da cidade de Campina Grande, né? Ela se localiza no Agreste Paraibano, na região nordeste do Brasil. E nesse estudo eu não pretendo estudar a indústria calçadista em si, mas a indústria como um todo e as repercussões no espaço urbano da cidade de Campina, né? Analisando desde a década de 20 a 30 até os tempos atuais. Então, o aporte teórico que eu trago aqui, eu vou partir de alguns autores, como a Sandra Lencioni, David Harvey, Arlete também, e o Milton Santos, né? Para estudar tanto essa questão das condições gerais de produção, né? Como elas influenciam no aumento das forças produtivas da cidade e como determinam os tipos de atividades, né, que vão ser inseridas. Também quero analisar como vai se diferenciando esse espaço e como ele vai se diferenciando a partir de um padrão de desigualdade de formação de uma desigualdade socioespacial. Então, o conceito de formação socioespacial ajuda a entender a gênese de todo o processo, né, como é que vai se conformando a criação desses espaços. Então, como procedimento de pesquisa, eu vou fazer uma revisão bibliográfica. Também vou analisar a partir de uma pesquisa documental, né, em sites, revistas, para entender como é que vai se dando esse crescimento industrial. E também realizei alguns estudos de campo para analisar o recorte temporal mais recente, né, como é que vai se dando as transformações no espaço urbano e no espaço produtivo. E também utilizei alguns dados da RAIS, né, e do IBGE para analisar a questão do pessoal ocupado nos setores e enfim. Então, aqui, iniciando já a questão do próprio desenvolvimento das relações de produção na cidade de Campina Grande, a gente tem que entender que Campina Grande ela nasce como um entreposto comercial, né, entre o litoral e o sertão do paraibano, e vai ver o seu desenvolvimento maior a partir da criação da cultura do algodão. O que não foi muito diferente do exemplo citado na cidade de Caruaru, com a professora Doralice, né? Então, nesse sentido, a ferrovia ela vai permitir o escoamento de toda a produção agrícola do algodão, principalmente a partir desse escoamento para a cidade de Campina Grande, né? E a partir disso, tanto o escoamento para exportação, né? Para a Holanda e outros lugares. Mas, além dessa questão do algodão, também tem que se entender que também teve a pecuária era muito forte, né? Inclusive porque, como o Manuel Corrêa de Andrade falava, a palha do algodão, por exemplo, já servia de alimento para o gado, né? E, nesse sentido, essas duas culturas se complementavam. Então, vai ser nessa esteira que tanto a indústria têxtil vai se formar, quanto a indústria tradicional ligada à produção coreiro-calçadista também vai poder se estruturar. Isso tudo já no início do século... aliás, já no final do século XIX, né? Contudo, essas duas indústrias, essas duas atividades fabris, vão se tornar propriamente industriais apenas a partir de 1920, com relação ao setor têxtil, e lá para 1930 com o setor calçadista. Então, a empresa Sambra, por exemplo, que eu vou mostrar mais à frente,
aqui é o Curtume São José e aqui é a Sambra, né? Ela, que também se instalou em Caruaru, ela vai se instalar em Campina Grande, né? Vai ser uma das grandes empresas que vai participar desse processo de industrialização de Campina Grande, né? Então, o que eu chamo a atenção para esse processo de industrialização inicial é que ele vai permitir um processo de proletarização da cidade, né, inicialmente, que se dava principalmente naqueles bairros ali muito mais próximos ao centro e às linhas férreas, né? Como Liberdade, Jardim Paulistano, Tambor, e enfim, esse processo aí de industrialização, tanto da indústria calçadista, tanto via a indústria têxtil, é o que vai permitir também o aumento do comércio da cidade, né? E a diversificação das atividades, né? Ou seja, uma maior divisão territorial do trabalho, visto que com o aumento dessa proletarização, aumentou-se também a população urbana, como eu vou mostrar mais à frente, e, portanto, a necessidade de outras atividades. E aí, a gente tem, na década de 60, a gente já tem uma outra mudança, né? Com a política de investimento nas cidades médias. Já no início do governo militar, da ditadura militar aqui no Brasil, você tem também uma expansão de outras atividades industriais, agora mais ligadas ao subsetor de metalomecânica, né? Então, instala-se em Campina Grande a Vale do Nordeste, em 1965. Eu tenho alguns documentos que justificam como instalação o fato de Campina Grande a mão de obra ser muito dócil, né? E por ter infraestrutura já adequada a essa atividade, né? Essa indústria produzia fogões. Então, essa indústria foi com certeza responsável pelo aumento do emprego industrial na cidade. Apesar de que a Sambra já empregava uma grande força de trabalho, né, a partir do beneficiamento do algodão, é com a Vale do Nordeste que eu acredito que uma cultura proletária vai se dar de forma mais pujante em Campina Grande, né? Então, vou adiantando aqui alguns elementos. Então, tem também a questão dos incentivos da SUDENE, né? E a partir de 70 a gente já tem também a modernização do ramo floreiro calçadista, né? Com a instalação da BESA. Na década de 80 vai vir essa BESA era uma fabricante de sandálias havaianas, da marca do pé. A Azaleia vai fabricar também calçados femininos, né? E a Alpargatas, também uma outra indústria calçadista importante no Brasil, vai fabricar também sandálias de borracha. O que eu quero trazer com essa reconstrução histórica é chamar a atenção para o fato de como essas condições de produção gerais vão sendo acumuladas, e permitindo cada vez mais a modernização do setor da indústria na cidade de Campina, né? E como isso também vai repercutir na urbanização da cidade. A partir da década de 85, a gente tem uma reestruturação espacial e produtiva da indústria como um todo na cidade, né? Que vai se... Já na década de 60 e 70, você já tem a construção do distrito industrial. Mas a partir dessa reestruturação, que também vai se dar na economia brasileira, é que você vai ter a expansão da produção da indústria aqui em Campina Grande, né? Então, você tem a expansão da produção da Alpargatas, que vai mobilizar uma grande força de trabalho, né? E você tem a instalação da década de 90 da Coteminas, que também é uma indústria de beneficiamento de algodão, sendo que muito mais moderna que a Sambra, né? Que vai fechar, acho que na década de 60, não tenho certeza. E também tem a instalação da TES, que é uma outra indústria calçadista muito importante. Para a gente ter uma dimensão, Alpargatas aqui em Campina Grande, eu esqueci também de mencionar, Campina Grande, ela atualmente é uma cidade que tem 400 mil habitantes. Só a Alpargatas ela emprega atualmente, no ano de 2022, 10 mil trabalhadores. A Coteminas cerca de 2 mil e a TES cerca de 1.500. Então, a indústria tem uma importância muito grande na cidade e no município e também no contexto regional de Campina Grande. E aqui eu trago um mapeamento dessas três principais indústrias. Todos estão, as duas, a TES e a Alpargatas, estão localizadas no Distrito Industrial, que é criado na década de 70, e a Coteminas já está em outro distrito, que é o Distrito do Velano, criado na década de 90, justamente para abrigar essa empresa. E aqui, mais à frente, eu vou demonstrar como essas empresas afetam na dinâmica urbana. Aqui eu tenho alguns dados para comprovar essa inversão, né, urbana,
entre a década de 60 para 70, como ela vai ser direcionada, né, ou vai ser acompanhada justamente pelo aumento do número de estabelecimentos, que entre 60 e 70, aliás, entre 70 e 80 eles dobram, né? Então, você tem inversão urbana aí, o crescimento da população urbana na cidade. O meu tempo já está se extinguindo, então eu vou adiantar um pouco aqui. A gente também tem um aumento do pessoal ocupado na indústria de Campina Grande. Na década de 70, né, já dobra também com a instalação da Varig. E nos anos 2020, chega a quase 20 mil trabalhadores da indústria. E aqui eu trago alguns elementos para entender essa diferenciação do espaço, né, a partir da indústria. Entendendo, primeiramente, alguns fatores que eu vou ter que correr rapidamente para explicar, porque meu tempo já está acabando. Primeiro, a gente tem a construção fora do perímetro urbano de um conjunto habitacional, que é o Luiz Campos, que, pelo meu entendimento, né, pelo que eu tenho refletido, ele parte é um conjunto habitacional que vai abrigar cerca de 4.100 famílias, e que eu entendo que ele vai ser instalado muito próximo à zona industrial da cidade, justamente para fornecer uma força de trabalho próximo à indústria, né? Inclusive uma população superlativa, um exército de reserva, né, como nos termos de Marx. E aqui a gente também a gente pode observar alguns conflitos não, né, algumas tensões quanto ao uso do solo urbano. Aqui na Sudoeste, que é uma importante BR que liga, que é a Transamazônica, né, que passa pelo Nordeste e Norte do Brasil inteiro, você vai ver que vai delimitar toda a ocupação das indústrias, né? Mas também tem um processo de urbanização intenso. Então, aqui você vai ter essa disputa, né, entre a urbanização, entre o uso habitacional do mercado imobiliário e o uso industrial, né, já que esse vetor da 230 ele está sendo drasticamente ocupado por indústrias. Sendo que ao mesmo tempo, essa expansão industrial ela também requer uma grande mão de obra, uma grande oferta de mão de obra que não é suprida simplesmente pela cidade de Queimadas. Ou seja, boa parte dessa mão de obra, principalmente na indústria da Alpargatas, ela vai ser suprida por Queimadas, pelo município de Queimadas. Contudo, boa parte dessa mão de obra também está localizada no distrito do município de Queimadas e que representa o processo de conurbação. E aí, chegando já às conclusões, eu entendo que o capital produtivo ainda é bastante importante com relação à urbanização nas cidades não metropolitanas brasileiras, né? Então, a indústria ela tem importância muito grande na estruturação dessas cidades. Nas cidades nordestinas interioranas, esse capital tende a ser mais intensivo em mão de obra. Pelo menos é o caso de Campina Grande, é o caso de Itabaiana, na Bahia. Itabaiana não, de Itapetinga. E outras, no Crato, por exemplo, no Ceará. E, na verdade, essas indústrias intensivas de mão de obra buscam o Nordeste, o interior do Nordeste, porque é uma mão de obra mais barata e, de certa forma, mais disciplinada, já que os sindicatos são menos estruturados, né? Apesar de que isso também é discutível. Eu trago isso em outros trabalhos. Também há uma relação entre verticalização e a organização espacial da produção, visto que essas indústrias fordistas elas tendem a buscar cidades mais contínuas e contíguas, ou seja, mais compactas, em outros termos, né? E essa organização fordista tende a gerar uma forma urbana, enfim, já falei isso. E, ao mesmo tempo, essas empresas se aproveitam da relação urbano-regional e, sobretudo, dessa mão de obra mais barata, né? Ao redor dos núcleos urbanos de Campina Grande, por exemplo, como Queimadas. Por fim, há uma relação, de certo modo, oculta entre o custo da força de trabalho, as relações de exploração e a periferização em Campina Grande. Eu chamo a atenção para isso porque a construção desse conjunto habitacional no Luiz Campos é realizada a partir do pretexto de que se daria trabalho para essas pessoas, né? Mas, na verdade, isso também faz parte de um rebaixamento dos custos, né, com a força de trabalho, já que diminui-se o custo com o transporte e permite o aumento da exploração da força de trabalho, né? Então, aqui estão algumas referências. Queria agradecer e peço desculpa pela demora com a apresentação. Davidson, nós aqui agradecemos a sua apresentação, muito no tempo. Muito obrigado pela sua colaboração, sua participação.
no painel. E agora eu vou chamar a Vitória Maria Madalena, e, em primeiro lugar, perguntando a Maria Madalena e a Vitória se estão a postos e se podem, então, começar a sua apresentação. Olha, eu estou a postos, estou aqui pronta para falar, mas eu enviei gravado e meu computador no momento está com chiado. Eu estou num celular emprestado aqui. Então, a gente está, ok, Maria Madalena, né, quem está falando, não é isso? Está gravado, sim. Uma opção técnica da sua gravação ser apresentada. Isso. Obrigada. Depois eu volto a participo nos diálogos. Eu faço uma consulta, então, ao nosso apoio técnico sobre o vídeo gravado da Madalena, se ele pode ser apresentado agora. Foram verificar, né? Se calhar para não perdermos tempo na sequência, se calhar o Ivaldo podia apresentar agora, que seria o encerramento deste painel, claro. E depois tentaríamos retomar... Claro. Podemos reordenar as apresentações, e a gente, então, pode mesmo, né, Rui, fazer a nossa apresentação aqui. Eu vou, então, já fazer aqui uma... Buscar aqui a nossa apresentação. Estou aqui tentando apresentar o PowerPoint, acessá-lo. Ivaldo, não consegues... Oi, não consegues... Estou tentando aqui fazer o share screen, fazer partilhar a tela. Mas é a partir dali.
Mas se não for possível, nós podemos projetar a partir daqui. Sim, sim. Vocês conseguem ver o primeiro slide? Não, né? Sim. É só alongar a apresentação cá em baixo para ficar a tela toda e exatamente aí embaixo. Exato. Está perfeito. Perfeito. Conseguimos, né? Conseguem agora? Consegue. Tudo bem. Tá. Ok. Eu peço mil desculpas a todos. Estou com imensas dificuldades de informática aqui, mas vamos lá. Então, a gente, otimizando o nosso tempo, queria, em primeiro lugar, dar muito boas-vindas a todos novamente. E esse trabalho que eu e o Rui Jacinto, nós nos prontificamos de organizar, diz respeito à continuidade de uma pesquisa comparativa que nós estamos realizando entre as cidades do Rio de Janeiro e a cidade de Coimbra, sobre o grafite, agora com a ênfase mais específica da relação do grafite com o espaço público nas novas agendas urbanas, né? Então, nesse sentido, nós temos uma ideia muito embrionária que justifica a confecção desse trabalho, estabelecendo, em primeiro lugar, a relação do grafite com o espaço público, né, a arte de rua, a cidadania, a coesão urbana. Então, essa relação da arte da cidade e da rua como os direitos urbanos, sobretudo o direito ao espaço público, um espaço público que é requalificado com essa arte urbana, e a ideia da cidadania, a inclusão social, sobretudo na especificação do direito à autorrepresentação simbólica dos sujeitos, ou quem são os sujeitos dessa prática da arte pública e a sua relação com o espaço urbano e a paisagem urbana, sobretudo a paisagem visual urbana. Então, nesse sentido, a gente vai especificar ainda mais com as superfícies das cidades, os muros das cidades, as paredes e as galerias ao céu aberto, que vão nos indicar, vão evidenciar os fixos e fluxos, os roteiros que essa arte urbana, com seus autores, vão nos mostrar e, sobretudo, como um remate, as agendas discursivas que esse grafite ele vai nos evidenciar, tanto na cidade do Rio de Janeiro, quanto na cidade de Coimbra, para que a gente possa, então, vislumbrar uma política urbana que leve em conta, sobretudo, essas agendas discursivas. Então, o grafite espaço público, né, a arte de rua, cidadania, coesão urbana, a gente vai sempre contextualizar dentro de um espaço liminar. Ou seja, o espaço liminar é uma categoria extremamente importante para a geografia, que vai se contrapor ao espaço paratático, e esse espaço liminar, como a gente vai ver mais adiante, ele é o espaço que fica entre a superfície e a profundidade, porém, ele nos revela muito desses sujeitos configuradores da paisagem. A gente pode dizer, em primeiro lugar, que o espaço público, ele vai nos indicar quem está e quem não está incluído nesse público, e ele é sempre, de acordo com Don Mitchell, é sempre uma negociação. Ele é um grito de demanda pelo direito à cidade, o direito de ser visto, de ver. O espaço público, ele é um horizonte aberto, obviamente, intermitente, é poroso, imóvel, e ele é também um espaço cívico. A gente tem aqui algumas ideias do Manuel Delgado, do Inerharit, e nesse sentido, de acordo com o Jordi Borja, o espaço público é um espaço de uso coletivo, ele é heterogêneo, é multifuncional, é convivencial, é integrador, ele é carregado de sentido, de memória e de identidade. O que nós vamos questionar aqui é, sobretudo, o sentido cívico e o sentido político desse espaço público através da arte urbana do grafite. Quero lembrar que a paisagem urbana é o nosso plano de fundo e ela é, sobretudo, o teatro das ações, tanto para os políticos quanto para os cidadãos comuns. Então, a paisagem urbana, ela vai expressar também a ação dos diferentes atores no projeto urbano, no sentido de organizar suas perspectivas próprias, individuais ou coletivas, e os seus encontros com a coisa pública, recuperando aqui as ideias do Isaac Joseph. Então, nesse sentido, eu quero deixar bem claro que o que nós pensamos nesse estudo comparativo é a representação social no espaço urbano, através da arte pública do grafite,
ressaltando o direito ao espaço público, evidentemente, e à monumentalidade, o direito à beleza, o direito à autorrepresentação simbólica e o direito à identidade coletiva dentro da cidade. Então, esses direitos, para que fique um pouco mais explícito, eles fazem parte de um grande conjunto dos direitos urbanos e a arte do grafite ela vai explicitar esses direitos. Agora, o que é o espaço liminar dentro de uma teoria geográfica? O que significa esse espaço liminar? O liminar, em primeiro lugar, ele é o espaço à margem, ele é a interface da ação territorial do sujeito, nesse caso, o sujeito configurador de paisagem e a coletividade. Ele também encerra um conjunto de valores críticos. O espaço liminar é aquele existente entre o atual e o potencial, e ele também se materializa nas paisagens visuais como uma possibilidade. Então, em conclusão preliminar, o espaço liminar ele é a margem entre a superfície e a profundidade. É nesse sentido que a dinâmica da cidade ela vai estabelecer essa relação entre sistemas de objetos e sistemas de ações, para recuperar aqui a nossa clássica concepção do professor Milton Santos, e aí a gente se pergunta qual é o papel da arte pública nessa coesão urbana, nessa relação entre o sistema de objetos e o sistema de ações. Então, já passando para a segunda parte, os muros da cidade, as galerias de arte a céu aberto, os fixos, os fluxos, os roteiros, a gente vai enfatizar mais precisamente nesse exemplo da arte pública do grafite e como essa arte pública ela configura não só as paisagens visuais, mas evidentemente ela se nos apresenta como uma agenda propositiva de questões a serem incorporadas nas políticas públicas. Então, recuperando aqui numa espécie de síntese preliminar, o que o Milton Santos sempre nos alertou é que o espaço é formado por um conjunto indissociável de fixos e fluxos que ele, então, algumas décadas à frente, vai rever e vai dizer que esses fixos têm a ver com a qualidade dos sistemas de objetos e os sistemas de ações. Ou seja, os fixos estão para os sistemas de objetos, assim como os fluxos estão para os sistemas de ações. E as paredes e os muros, eles são essas superfícies que contêm discursos. No caso da paisagem visual urbana, tanto do Rio de Janeiro quanto de Coimbra, há uma agenda discursiva sendo explicitada nesses fixos, que são os muros, as paredes, e os fluxos, que são as mensagens que os configuradores de paisagem nos passam. Então, socialmente invisibilizados, muitas vezes esses muros, essas superfícies, isto é, esses fixos, eles compõem objetos, o sistema de objetos, animado pelo sistema de ações, que é preciso, então, desocultar o avesso das cidades a partir da leitura desses discursos, repito, contidos, veiculados pela arte pública do grafite. Então é preciso, além de desocultar o avesso das cidades, identificar os fluxos representacionais. Então emerge no espaço público determinados roteiros da arte urbana que mostra as rotas, né, os caminhos, os autores, esses sujeitos e o produto disso, que são verdadeiras galerias a céu aberto, são distritos artísticos que são colocados à nossa disposição nas cidades através da arte pública do grafite. Então, os sujeitos configuradores da paisagem visual dentro da cidade, eles acabam exercendo claramente o direito à autorrepresentação simbólica, quem eles são e o que pretendem dizer, ao espaço público, tornando-se visíveis, presentes nesse espaço público, a beleza, porque a arte pública ela acaba se tornando um recurso de embelezamento das cidades, e a monumentalidade. Nesse sentido, vamos à galeria de grafites que nós selecionamos tanto na cidade de Coimbra quanto na cidade do Rio de Janeiro. Aqui vocês podem observar, nesse conjunto de grafites, por exemplo, no primeiro grafite, na parte superior esquerda, Marielle vive. Marielle foi uma vereadora assassinada covardemente no Rio de Janeiro, e até hoje os grafites da cidade cobram muito a questão quem mandou matar a vereadora e como que isso pode ser estabelecido de forma mais clara.
Também se pode ver no outro grafite a frase: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, recuperando então a frase do Malcolm X, e isso tem a ver muito com aquilo que se vê no grafite do acrônimo ali, de um acróstico rua, como um acróstico relacionado ao R de respeito, ao U de união e A de atitude. Também em Coimbra, se pode ver o grafite: não fazemos apologia, somos amantes da arte proibida. Também a gente tem aqui, nesse outro grafite, uma proposição, uma agenda propositiva muito clara sobre a negritude e as ações afirmativas. Vê-se na palavra poder, exatamente na letra E, que colocamos aqui em destaque, a palavra poder, e na letra E, o destaque para Zumbi Vive, 20 de novembro, ou seja, então, quando nós temos poder e Zumbi Vive, nós temos justamente no dia 20 de novembro no Brasil a comemoração da negritude, e aqui um outro grafite onde se vê a imagem de zumbi. Também no Rio de Janeiro, vê-se novamente ali a imagem de Marielle, com Marielle presente, numa espécie de pós-grafite, porque são, na verdade, fragmentos de azulejo formando um mosaico, e também abaixo um grafite com a frase: quem é malandro não pode correr. E à direita um grafite onde diz: parem de nos matar. Esse grafite, parem de nos matar, diz respeito à afirmação da negritude e, sobretudo, à morte violenta de negros no Brasil, que é extremamente ou especialmente sensível. Aqui no grafite também no Rio de Janeiro, lê-se: polícia racista, ou seja, numa crítica e numa afirmação, mostrando que o grafite vai colocar a questão da negritude muito claramente. Aqui lê-se: cidade, paisagem sonora, e aí Salve, Salve, Pedra do Sal, que é um ponto turístico do Rio de Janeiro, mas é, sobretudo, um lugar histórico muito importante, onde os negros se encontravam para celebrar o samba, que era uma atividade proibida e perseguida pela polícia. Também se vê na parte superior direita um grafite com a imagem da tia Seata, com o seu nome ali escrito: Salve Tia Seata, uma das mulheres muito importantes nessa afirmação do samba e da cultura negra na cidade do Rio de Janeiro, e a gente pode dizer no Brasil como um todo, na medida em que o Brasil, o Rio de Janeiro, nesse momento, era a capital do país. Também se vê na parte inferior a imagem multicolorida de um grafite do Pixinguinha, um dos grandes músicos responsáveis por essa afirmação da cultura negra, e, finalmente, um grafite da escrava Anastácia, que teve a sua boca amordaçada, e no grafite vê-se essa mordaça rompida, como se ela pudesse falar. E aí, claramente aqui, vote em mulheres negras, e à esquerda um grafite da Memória Guerreira: mulheres negras decidem, e não se vê muito claramente, mas está escrito na parte inferior esquerda, Lélia Gonzalez, que é uma intelectual muito importante no Brasil, que lutou pela causa negra. Aqui você tem o direito à beleza, e você vê a frase: crespo é lindo, feio é seu preconceito. E à direita também uma outra afirmação dessa ideia do cabelo dos negros, o cabelo crespo, o cabelo preto, armado, e demonstrando uma beleza da pessoa, do sujeito negro. Aqui temos uma autorrepresentação simbólica do grafiteiro, do sujeito. Pode-se observar o grafite mostrando um indivíduo com o rolo de tinta na mão, com a lata de jet também na mão, grafitando, ou seja, a autorrepresentação do grafiteiro, desse sujeito configurador de paisagem. E em Coimbra também se vê à direita 2 grafites com essa autorrepresentação do grafiteiro. Também em Coimbra pode-se ver paz, pão, habitação, saúde, educação, carne violência, ou seja, um grafite que mostra claramente o discurso e o conteúdo desse discurso e a pauta de reivindicações. Também vê-se aqui em Coimbra um grafite do Gaiola, outro grafite do Gaiola dizendo Be Love. Aqui um grafite em Coimbra colocando a questão da liberdade, e aqui também alguns personagens que vão
sendo retratados como que uma afirmação simbólica dessas pessoas, desses sujeitos na paisagem urbana. Grafites que têm um tema exatamente de afirmação do estímulo cidadão, é capaz, não tema, nem bandeiras, nem fronteiras. E assim a gente tem no grafite, esses aqui são grafites de Coimbra, mostrando exatamente o que a gente está querendo ressaltar, como que as paisagens visuais urbanas, ou as micropaisagens urbanas do grafite com a sua agenda discursiva. Aqui em Coimbra também se vê, por exemplo, não posso ser a mulher da sua vida porque já sou a mulher de minha, ou seja, uma afirmação do feminismo, cidades de dívidas, cidades divididas, cidades de vidas, ou seja, também são grafites de Coimbra. Aqui nós temos vários grafites de Coimbra e suas reivindicações, suas pautas reivindicativas, como a questão do anarquismo, o amor, e assim a gente quer fazer um remate dizendo que a cultura e a arte, nessas agendas urbanas, elas contribuem para a coesão da própria cidade, no sentido de que são relações intangíveis, relações imateriais, que conectam o cidadão com a cidade na qual ele habita. E as políticas públicas e os próprios programas de intervenção urbanísticos, eles deveriam levar em conta a relevância do grafite, dessa arte pública, para uma cidade melhor. Então, uma consideração final diz respeito a essa relação entre a arte e a cultura, que são territorializadas nas paisagens urbanas. Elas acabam por desenhar novos contornos dessas paisagens, ou como queiramos, dessas micropaisagens, que, por sua vez, conferem à cidade uma coesão socioespacial. Então, ao fim e ao cabo, as políticas públicas, elas devem assumir a garantia dos direitos urbanos, especialmente o que nós ressaltamos aqui, o direito à beleza, o direito à monumentalidade, à autorrepresentação simbólica e à identidade coletiva. Como se pode viabilizar por meio do reconhecimento da arte pública do grafite e de suas agendas discursivas. Então, nesse sentido, nós entendemos, eu e o Rui Jacinto entendemos que a relação do grafite, da arte pública, da cultura com a cidade e as políticas públicas, elas nos remetem a esse grande tema do nosso painel, que é a cidade, a imagem e o território. Então, a gente agradece muitíssimo a atenção de todos. Colocamos aqui, então, duas imagens, tanto da cidade de Coimbra, quanto da cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse minuto, eu encerro aqui e passo a palavra ao Rui, dizendo a você, Rui, se quiser, então, fazer alguma observação, algum arremate, nós estamos aqui a postos. Não acrescento nada, porque foi tudo muito bem dito e acho que a mensagem passou e eu não acrescentaria mais nada. Não sei se na Regi têm alguma novidade quanto a... Não, portanto, nós não conseguimos receber da Madalena a gravação. Portanto, não sei se ela pode fazer um breve apontamento da intervenção que tinha previsto. Vou tentar, professor. Ok. Madalena, pode então tentar... Bom, consegui ampliar aqui. Bom dia a todos, prazer estar aqui novamente. Eu espero que não apareça o chiado, né, Evandro, da apresentação aqui. Mas eu estou falando em nome da Vitória Régia de Mesquita, que é uma geógrafa também, e algum tempo atrás nós participamos da avaliação de impacto de vizinhança sobre essa região do Porto. E agora ela está elaborando um projeto para fazer uma proposição de mestrado, ela pretende fazer um mestrado nessa área. Bom, o assunto é a hidrovias na Amazônia, e ela analisa principalmente o projeto Arco Norte. O que é esse projeto Arco Norte, né? Então,
ele é um projeto do governo federal sobre a instalação de portos na Amazônia a partir do paralelo 16. Essa região que ela analisa é uma vila tradicional, extrativista aqui do Rio Madeira, a 30, 40 quilômetros longe de Porto Velho, sentido Manaus, e uma comunidade extrativista com foco na pesca e principalmente no babaçu. O produto principal que ela trabalha lá na região é o babaçu. E aí é um mapa do Brasil mostrando a área da abrangência do projeto Arco Norte. Todos esses rios da Amazônia têm a previsão de instalação de portos, consequentemente de hidrelétricas. Esse projeto Arco Norte já foi bastante discutido aqui em Rondônia, na Amazônia inteira, mas ele voltou a ser rediscutido e implementado pelo governo a partir das 2 hidrelétricas da usina de Jirau e Santo Antônio, que é aqui no Rio Madeira. Opa. Bom, qual é a preocupação principal dessa questão? São os impactos que já estão ocorrendo na comunidade e os futuros impactos, né? Que é a questão da área de preservação da APP, do Rio Madeira, e os trechos que receberão os depósitos, os sedimentos do fundo do rio, porque esse rio, a Amazônia, ele passa 4, 5 meses secos, e o Rio Madeira, nessa época da seca, ele fica, não dá para trafegar, né? Nem barco pequeno, às vezes uma voadeira não consegue passar. Então, para que essa hidrovia funcione para grande calado, ela tem que ser receber a retirada do fundo do rio, a dragagem. E essa dragagem ela já está provocando problemas, porque os depósitos que são retirados do fundo do rio são depositados na várzea. E essa várzea é a área de produção dos ribeirinhos. Então, eles estão perdendo espaço por não poder frequentar o rio, transitar pelo rio, e perda de área de produção. Já está acontecendo um fato próximo de Manaus, que é o pagamento de pedágio pelos ribeirinhos. Porque lá na região do Amazonas já tem uma área concedida, e a empresa, a concessionária, se quiser passar pela altura do porto, tem que pagar pedágio. Então, é um problema que já teve audiências públicas, estão sendo discutidos, mas não teve solução ainda. Solução favorável aos ribeirinhos. E qual é a justificativa do governo federal em cima da expansão dos portos? É válido, né, a importância dos portos. Que o Brasil tem 5 modais, e todos eles são deficitários, e o governo está focando agora na questão está focando agora na questão dos portos, né? Então, que é um incentivo nos últimos tempos. E aqui para o Rio Madeira tem essa previsão desse porto. O grande problema do porto daqui do Rio Madeira é a questão climática, né, antibiológica, que obrigatoriamente procede da dragagem. O grande ponto que os ribeirinhos perguntam, e a sociedade pergunta, onde serão depositados esses materiais e que isso implicará. Os objetivos da aluna é mapear os elementos da paisagem, identificando a interferência dessa dragagem, e a grande discussão também é a dragagem do fundo do rio potencializará o fenômeno das terras caídas, que é um fenômeno natural do rio. Aqui chove muito e durante a descida da água ocorre o desbarrancamento do rio. Isso já está potencializando em alguns lugares, não só em função da questão da dragagem, mas em função das hidrelétricas também, que modificou a hidrologia do rio.
E o objetivo é discutir a questão lógica e compreender melhor o Plano Nacional de Dragagem 1 e 2, e a metodologia é levantamento dos documentos oficiais do governo federal e das empresas, principalmente DENIT e IBAMA, que é uma caixa preta, ninguém consegue acessar, e identificar os bancos geográficos, né, de dados geográficos para o mapeamento, e principalmente a leitura, a compreensão do EIA-RIMA, porque o EIA-RIMA, lá dentro das medidas mitigadoras, dá para entender o que a empresa está propondo e o que ela está executando. Né? Na avaliação de vizinhança, a gente já percebeu que não está cumprindo com as medidas mitigadoras, ou seja, a comunidade não está recebendo nenhum benefício, sem contar que ela desconhece os efeitos da dragagem, da instalação do porto, ela não está sendo consultada, não está sendo respeitado os seus direitos, conforme a lei garante, e eles estão assim completamente perdidos, ou seja, estão perdendo os espaços de produção, a dinâmica da comunidade ela está já modificada em função da instalação de empresas, principalmente essas empresas portuárias, e diretamente do porto, que atende o porto, e a derivada, porque toda uma gama de comércio está numa região do porto. E inclusive a movimentação de pessoas, né, o fluxo de pessoas. E também a análise do cadastro ambiental e uma busca de entendimento sobre o que esses empreendimentos rurais estão produzindo nas terras. Porque em Rondônia está ocorrendo a expansão da soja. E essa altura do Rio Madeira é uma área que permanece 6 meses inundadas. Então, não serve para soja. Então, o que eles estão produzindo naquela localidade? Essa é uma pergunta que ela também vai buscar respostas. E as vias de acesso, a Secretaria de Ação Fundiária, ela está com um problema de tentar dar uma solução, a CEMUR, buscar uma solução para o trânsito urbano. Né? O fluxo urbano de caminhões pesados é muito intenso na época do transporte de soja do Brasil Central, da região de Sapezal, no Mato Grosso. Em média, por dia, na alta temporada, fica 5 a 6 mil caminhões esperando a passagem, esperando o momento deles entregarem a soja no porto. Então, a secretaria tem que buscar uma solução para tirar esse tráfego dentro da cidade, para facilitar a vida urbana, porque ela fica, nessa época, fica uma fase insuportável de você transitar dentro da cidade. Então, a secretaria está buscando alternativas para desviar esse trânsito para esses caminhões não entrarem na cidade. Não que no caso do Porto Novo, uma parte dela já vai direcionada para lá, mas só que ainda cruza um pedacinho da cidade. E a comunidade, ela desconhece os efeitos, ela não está sendo respeitada, e as alternativas, por exemplo, os comércios que se instalam nas empresas não está gerando emprego para essa comunidade em função da escolaridade, e não tem preparo profissional para trabalhar nessas empresas, que eles são extrativistas, e o trabalho dela daqui para frente será conversar, dialogar com a comunidade, realizar treinamentos, discussão sobre legislação, sobre os direitos deles, e principalmente treinar os jovens alunos para usar o celular, o Google Earth, através do Google Earth ou um outro aplicativo, para registrar os impactos que ocorrem, fenômenos que ocorrem que antes do porto não existia, que é, por exemplo, o desmoronamento da beira do rio, enfim, um impacto físico e principalmente também um impacto socioeconômico, ou seja, de violência, por exemplo, que a gente já sabe que está acontecendo. Então, a próxima etapa é esse diálogo com a comunidade e o uso
do celular para registrar fenômenos, impactos que não existia antes da existência do Porto. Bom, eu agradeço em nome da Vitória e tem uma coisa aqui atrapalhando. Aqui tem o contato da Vitória, se alguém se interessar em dialogar com ela, ou comigo, ou com outras pessoas do grupo, por gentileza, a gente fica à vontade para dialogar. Obrigada, pessoal. Bom, nós aqui agradecemos, Madalena, por você ter apresentado o trabalho juntamente com a colaboração, coautoria, né, da Vitória e do próprio Lúcio Cunha Sobral. E então nós passamos a uma fase final aqui do nosso painel, passando rapidamente a palavra às pessoas que desejam fazer algumas observações, intervenções ou questionamentos, ou meros comentários. E eu, de minha parte, gostaria de dizer que fiquei muito satisfeito com o que nós obtivemos aqui de resultados com as apresentações. Queria dizer para a Doralice e também para o Davidson que é muito interessante terem feito as suas análises em cidades brasileiras como Caruaru e Campina Grande, e num painel intitulado Cidade, Imagem, Território, lembrar sempre que tanto Caruaru quanto Campina Grande são conhecidas no Brasil como um todo como as capitais do forró, né? Essa é a imagem talvez mais forte de ambas as cidades, e como tanto a Doralice e o Davidson fizeram intervenções muito bem urdidas, muito bem traçadas sobre um capital produtivo, sobre o capital fixo, a ferrovia, como essas relações sociais produtivas, elas industriais, elas acabam impactando na imagem, na configuração da cidade, para a gente pensar também, tanto em Caruaru quanto Campina Grande, no momento do capitalismo de plataforma, como a gente chama, dentro de um capitalismo calcado nos aplicativos, esse capitalismo de plataforma, como que ele incide na imagem tanto de Caruaru quanto de Campina Grande e interfere na hierarquia urbana dessas cidades do Agreste, são duas cidades do Agreste do Nordeste brasileiro, e como que a hierarquia urbana ela acaba sendo reorganizada ou rearrumada, rearranjada a partir não somente das relações sociais do capital produtivo, mas do setor de serviços e desse capitalismo de plataforma. Apenas uma questão para a gente pensar nessas cidades, como disse muito bem a Doralice, ela não estava pretendendo uma análise comparativa entre Caruaru e o Vale do Lídio, mas que a gente pode pensar nesse impacto, tanto para Campina Grande, no caso do Davidson, quanto Caruaru, no caso da Doralice. E no caso da Vitória, e apresentada pela Madalena, a ideia da sustentabilidade institucional parece muito forte, né, Madalena? A cobrança das políticas públicas que incorporem a sustentabilidade institucional. Bom, eu fico por aqui nos meus brevíssimos comentários e eu passo, então, a palavra aos colegas que desejarem fazer alguma intervenção, algum comentário sobre os trabalhos que foram apresentados nessa manhã no painel 10. Bom dia, o meu nome é Olga. Bom dia, o meu nome é Olga Afonso. Eu queria fazer perguntas sobre a Doralice, uma pergunta à Doralice, e também uma pergunta ao Evaldo e ao Rui. Se calhar vou começar pelo do Evaldo, do trabalho do Evaldo e do Rui. Eu entendo que o grafite às vezes tem duas conotações. Uma mais positiva, pode ser um elemento embelezatório, não é, da cidade, mas às vezes também tem aquela conotação mais negativa, e eu acho que depende muito, se calhar, também dos gostos e daquilo que se realiza no grafite. Eu agora tenho visto em Portugal um crescimento muito grande. Eu penso que a grafite, não sei se estou errada,
daqueles prédios, aquelas casas em que se coloca um grafite muito relacionado às vezes com a paisagem, integrador da paisagem, vê-se agora até em sítios mais pequenos, cá em Portugal, em aldeias, e pessoalmente eu gosto muito desse. Sempre tive uma curiosidade também, que é saber como é que se faz a sua manutenção, e no caso desses que são propositadas, às vezes até são mesmo contratadas pessoas, artistas, pintores, para os fazerem, como é que eles fazem a manutenção, e se eles também podem ser um elemento, por exemplo, na própria reabilitação dos edifícios, ou se a reabilitação não faz, se eles não fazem parte, não passam pela reabilitação. A outra pergunta que eu queria fazer ao trabalho da Doralice é o seguinte: eu sei que o estudo dela teve, o objetivo era ver o impacto que tinha a criação da ferrovia na estrutura urbana e na organização como as cidades, pronto, na forma como as cidades se organizam. De qualquer forma, a ferrovia também agora aqui na Europa e em Portugal é um assunto que está muito, muito em voga por outros motivos, e eu queria saber se, eu percebi que aquilo tinha muito, tem aquela parte muito economicista, muito virada também para os comboios de mercadorias, e depois à volta estabeleceram-se indústrias, mas não sei se no Brasil, imagino como sendo um país muito grande, que haverá também aquele objetivo de transporte de passageiros, até porque é um Brasil muito grande. Aqui, infelizmente, nós em Portugal, a rodovia, nos últimos 20, 30 anos, tomou conta disso, e por isso é que agora o debate volta a estar muito aceso aqui em Portugal e em Espanha também, porque muitas ferrovias foram inativadas, infelizmente. Obrigada. Ivaldo, desculpa lá, se calhar a Doralice faz um comentário e tu depois encerras, porque temos o painel seguinte para dar continuidade aos nossos trabalhos. Claro, damos continuidade. Bom, só um comentário sobre o que falou o Ivaldo. Realmente a temática, né, suscita e tem suscitado pesquisas, inclusive na perspectiva, eu diria, da sociedade também do espetáculo, né, quando você fala da capital do forró, bom, enfim, é uma outra perspectiva também, e tem a tese já feita em 2000 do Carlos Augusto Cardoso, que ele fala da Micarande na época, né, e já pensando nessa perspectiva da sociedade do espetáculo, mas também de como isso, ou seja, desde emprego, como logística também eleitoreira, tudo isso está implicado nessa projeção dessas cidades como capitais. Aí você falou capital do forró. Inclusive, está bem na época, devem estar finalizando agora os forróis. Bom, eu perdi, mas tudo bem. E para Olga, no caso do Brasil, as ferrovias, na grande massa, hoje o que a gente tem é muito pouco, e é só de mercadoria, foram desativadas. Eram também de passageiros, mas foram desativadas. E a implicação que você está falando aqui em Portugal, lá a escala é muito maior no que diz respeito às rodovias. Fala-se de uma possível ferrovia de alta velocidade, mas isso, os projetos que tinham não foram adiante. Então, está muito centrado um pouquinho ainda no Centro-Sul, mas é mais mercadoria mesmo. Ivaldo, podes fazer um comentário final? Não sei se o Davidson quer fazer um comentário, mas como o meu é muito breve, Davidson, eu vou te pedir licença para fazer uma réplica muito feliz da intervenção da Olga, querendo dizer para você que o grafite realmente ele encerra essa polarização, essa tensão do negativo com o positivo, no que diz respeito ao direito à beleza na cidade, e, sobretudo, as três questões, os três pontos que você levantou, Olga. Em primeiro lugar, que nós, tanto eu quanto o Rui, nós estabelecemos uma relação com a captura dos grafites selvagens, quer dizer, aquilo que você disse, quando a pessoa contrata o grafiteiro, o artista, para fazer a sua intervenção na paisagem, isso a gente chama de grafite domesticado.
E quando é o setor público que contrata o grafiteiro, é o grafite institucionalizado. Então, há 3 tipos de grafite, pelo menos. O grafite selvagem, que é o sujeito que espontaneamente vai e coloca a sua arte na paisagem pública, e o grafite domesticado, que é o contratado por empresas ou pessoas particulares, e o grafite institucionalizado. E que eu e o Rui, toda a galeria, esse catálogo de grafites que nós mostramos, fazem parte, esses grafites, do tipo selvagem. O segundo ponto é como é que se faz a manutenção. O grafite é uma arte efêmera, é uma arte pública efêmera. Então, ele já é colocado à visibilidade dos cidadãos para ser destruído pelo tempo, pela chuva, pelo sol. Então, o grafite ele é uma arte pública extremamente efêmera, é da sua natureza. Então, não existe exatamente a manutenção do grafite, a menos que seja um grafite institucionalizado, em que o próprio setor público vai contratar esses mantenedores. Não é o caso do grafite selvagem, que, inclusive, um grafiteiro ele pode se sobrepor à imagem de outro, isso é muito comum. E sobre a reabilitação dos prédios, isso diz respeito ao direito à beleza. Muitas superfícies, muitas empenas cegas, como a gente chama, que é aquela parede das construções que não contém janelas, essas empenas cegas, elas são muito aproveitadas pelos grafiteiros, por esses artistas contextuais, para que eles exponham a sua arte, e isso é, sem dúvida alguma, um elemento de embelezamento da cidade. Portanto, é o terceiro ponto que você levantou. Olga, agradeço muitíssimo pelos pontos que você, então, levantou. Davidson, você quer falar alguma coisa? Não, né? Então, Rui, Olga, todos, Madalena, Vitória, Doralice, todos que participaram e estão atentos aqui ao nosso painel 10, lembrando sempre que essa ideia de a cidade e imagem é não só a imagem da cidade, né, como também a imagem na cidade. E aqui a gente falou nessas 2 direções, os trabalhos foram exatamente contemplativos dessas 2 possibilidades. Eu agradeço muitíssimo a todos, peço perdão pelos infortúnios informáticos aqui que criaram um delay no início da nossa sessão, do nosso painel, e fiquem todos muito bem e temos a continuidade no outro painel.